dos militares. Dia 26 de Abril é um dia apropriado para o fazer. Tens a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e a todas e todos. Muito obrigado por se juntarem a nós nesta... Esperamos que seja mais uma troca de impressões do que propriamente de evitar grandes... Porque é a realidade que todos nós sentimos e que vivemos, não é? Agradeço ao Carlos Ventura este muito amável convite. Agradeço também à Biblioteca de Alcântara este espaço absolutamente maravilhoso destinado à cultura, e é bom que a cultura de facto seja uma prioridade da nossa democracia, porque a democracia é isso, só se é democrata quando se percebe o mundo em que se vive. Portanto, agradeço a todos os que estão em casa e estão presentes, porque estamos aqui num ato cívico de liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de associação, portanto, usufruindo dos direitos, liberdades e garantias, de que são a essência da democracia, são a essência daquilo que é importante evocar, e o Carlos já o falou. Ontem foi o dia 25 de Abril, o dia em que evocamos 48 anos sobre essa data, não é? Então, que nos toca a todos, que nos toca tanto a todos. Evocar os capitães de Abril, evocar uma geração, evocar aqueles que permitiram que Abril existisse. Porque quando se fala nos militares, normalmente fala-se num contexto de uma corporação, que são as Forças Armadas, e de um grupo social, mas os militares são o produto da sociedade, são o produto do espírito dos tempos, do zeitgeist do momento, não é? Só foi possível haver 25 de Abril porque houve antes um levantamento estudantil em Coimbra, em Lisboa, porque havia lutas estudantis. Esses mesmos universitários que foram expulsos da universidade, foram punidos para ir para o serviço militar, foram depois a gênese da politização dos militares. E porque também, nos vários setores da sociedade, no setor operário, no setor intelectual, houve um movimento de resistência à situação, ao Estado, ao Estado, digamos, em que vivíamos, não é? E emergimos dessa noite e do silêncio. Portanto, o tema que o Carlos propôs é um tema complexo, é um tema muito complexo e abrangente também, e pode ser abordado de duas formas, ou numa perspectiva individual, creio que é essa a intenção digamos, da proposta para pensarmos um pouco sobre o assunto, ou numa perspectiva institucional. Portanto, pensar os militares, tem que se pensar o militar como cidadão, como o capitão, o cabo, o sargento, o soldado, o general, etc., não é? Portanto, o militar em si ou a instituição militar, as Forças Armadas, não é? As Forças Armadas, e não apenas as Forças Armadas, porque não há só militares nas Forças Armadas, há militares nas Forças Armadas e há militares na Guarda Nacional Republicana, que é uma instituição que é um corpo militar que tem funções de segurança. E quando falamos finalmente em militares, pensamos apenas nas Forças Armadas. O 25 de Abril, digamos, consumou-se à porta, não é? À porta, dentro, depois quando Salgueiro Maia foi negociar a rendição de Marcelo Caetano, foi no quartel do Carmo, não é? E dentro estavam militares também, como estavam cá fora. E dentro também estava um major, fazia parte do movimento dos capitães, fazia parte do movimento do 25 de Abril, e, digamos, ele foi o interlocutor e foi um dos que permitiu que não tivesse havido ali um banho de sangue. Portanto, a dificuldade aqui é definir qual é a questão central desta troca de impressões que vamos ter. Eu vou procurar ser sintético, até porque certamente as senhoras e os senhores aqui presentes terão muito mais a acrescentar do que eu, porque alguns são bastante mais novos que eu, não é? Mas vivemos todos mais ou menos as mesmas experiências e vivemos um pouco aquilo que é, e temos uma percepção daquilo que devem ser os militares e que deve ser o papel das Forças Armadas e das Forças de Segurança. A questão central é de que forma as Forças Armadas em geral, os militares em particular, contribuem através da sua atuação para a melhoria da sociedade em que se inserem. Porque hoje as Forças Armadas, estamos numa democracia consolidada, felizmente,
embora, digamos, os direitos políticos muitas vezes não são traduzidos em direitos cívicos, não é? A democracia não é só a democracia do voto, é a democracia do exercício, é a democracia do direito cívico também. Isto está sempre em construção, está sempre a dizer, é uma tarefa nunca acabada, porque a democracia, digamos, é um processo contínuo, não é? Mas em que medida a instituição militar, portanto, e os militares em si podem contribuir para uma melhoria da sociedade em que vivemos, não é? Pronto, já falei um pouco na heterogeneidade do universo no plano individual e analisando, eu vou procurar ser sintético, analisar, portanto, plano individual e no plano institucional. No plano individual, a condição militar limita fortemente os direitos, liberdades e garantias dos militares. A especificidade funcional dos militares, portanto, o facto de terem armas, não é? E também o contexto histórico. Todos ou a grande maioria, não é? Das grandes transformações políticas em Portugal deram-se com o protagonismo ou com o contributo dos militares, não é? A Revolução de 1820, não obstante tenha sido um movimento levantado no Porto, no Cianédrio, tem um grande movimento intelectual, um grande movimento do século XIX, teve a mão dos militares. Logo no 31 de janeiro, não é? Logo no Porto, no 31 de janeiro, digamos, o levantamento, portanto, essa revolução, a implantação da República, não é? A implantação da República teve a mão dos militares. Portanto, aliás, as ruas de Lisboa estão cheias de estátuas e de nomes, de insígnios militares que participaram o 28 de maio, para o bem e para o mal. O 28 de maio foi um golpe militar, e o 25 de abril. O 25 de abril, portanto, esse grande momento da nossa história. Portanto, digamos, quem conhece a instituição militar por dentro sabe que não há nos militares uma grande apetência para o golpismo, não há essa grande apetência. Agora, os militares são digamos, emergem de uma sociedade, emergem de um contexto e são reflexos do contexto social da época. O contexto social de 74, e na altura tinha, portanto, portanto, éramos teenagers em boa verdade, não é? Mas éramos atentos à luta universitária, éramos atentos no período, portanto, a todo um movimento, digamos, antifascista que se vivia, que existia em Portugal, não é? E, naturalmente, os militares espelham a sociedade, não é? Hoje vivemos em democracia, portanto, o espelho, digamos, as preocupações são mais, digamos, sofisticadas, vivemos mais complexas, vivemos num mundo absolutamente complexo, não é? E o poder militar, e bem, porque vivemos num regime democrático, está subordinado ao poder civil, está subordinado ao poder político, que é o poder que é sufragado, que é aquele que tem o mandato do povo, não é? E que o representa, que é uma democracia representativa. Portanto, numa democracia como a que vivemos, os militares estão naturalmente e bem subordinados ao poder político, e enquanto vivemos democracia, assim será. E oxalá que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, todas as próximas gerações continuam a viver em liberdade, em democracia, e o mundo, digamos, caminhe para esse, agora é chamada democracias liberais, não é? Liberais em termos políticos, e não provavelmente noutros domínios. Portanto, os militares têm que conformar os seus atos. Aliás, a própria Constituição da República estabelece, diz que os militares devem conformar os seus atos pela obrigação de guardar e fazer guardar a Constituição e a lei, pela sujeição à condição militar e pela obrigação de assegurar a dignidade e o prestígio das Forças Armadas. Isto está, no Estatuto dos Militares, não na Constituição, no Estatuto dos Militares. E que lhes impõe o dever de isenção política. Tem que ser assim, naturalmente, porque os militares têm as armas, não é? Têm o poder militar, e o poder militar, naturalmente, tem que estar subordinado ao poder político. A participação dos militares, portanto, está condicionada, portanto, por tais imperativos de bom funcionamento e pela segurança do Estado, como é óbvio, porque, digamos, o contrário seria vivermos nem sempre os golpes são golpes. A nossa revolução é que foi uma coisa atípica, não é? O golpe, entre aspas, que depois no dia seguinte já não era um golpe, já era uma revolução,
foi feita por jovens, normalmente os golpes são feitos por velhos, não é? São feitos por coronéis e por generais, e normalmente não são para impor democracias, são para impor ditaduras. Nós tivemos uma revolução atípica, tivemos o 25 de Abril tem essa especificidade que foi feita por capitães e por tenentes, por gente jovem. Mas não nos podemos esquecer que o 28 de Maio também foi feita por tenentes, e foi para impor uma ditadura. Também eram tenentes, pronto, mas foi esse caráter particular do 25 de Abril. Mas não há só, no âmbito da intervenção cívica, não há só o plano político, não é? Há outros planos de intervenção cívica, que são o plano social, o plano comunitário. Portanto, aí os militares não estão coagidos, não estão digamos, limitados. Portanto, há militares em diferentes associações, em diferentes grupos, e, aliás, e deviam estar mais ainda. Aliás, falo desde os Lions aos Rotários, às associações humanitárias, ao apoio, portanto, a título individual, não é? Nenhum militar é impedido de ser rotário, por exemplo. Nenhum militar é impedido de ser rotário, nenhum militar é impedido de integrar uma instituição humanitária, de fazer parte de uma IPSS. Não, o Estatuto da Condição Militar não o proíbe. E só faz bem aos militares. Só faz bem aos militares. Aliás, quanto maior for a diversificação, perdão, digamos, das áreas em que os militares possam, e falo fundamentalmente dos oficiais, dos sargentos, não é? Dos quadros, em que eles estejam inseridos, quanto mais inseridos estiverem nas dinâmicas sociais, menos se comportam como uma casta. Porque esse é o grande risco quando as corporações, e não é só nos militares, e todos nós sabemos que desde os juízes, os magistrados, perdão, os professores, quando nos comportamos como uma casta, normalmente afastamos-nos da realidade social, e a participação cívica tem essa grande vantagem, tem esse grande dom, que é as pessoas, digamos, perceberem que não vivem num espaço isolado, não é? Numa Roma de vidro, não é? E os militares têm alguma tendência para isso. Vivem acortelados, não é? Normalmente são deslocados os que vivem em Guimarães vão para a Braga, perdão, vão para Beja, os de Beja vão para o Porto, os do Porto vão para Lisboa, ou vão para Santa Margarida no meio do nada, não é? E tendem um pouco para se isolarem da sociedade. O que não é. Nós vemos a realidade lisboeta, mas as Forças Armadas são muito mais do que isso, não é? E depois tem as ilhas, etc. Portanto, a coisa não se torna fácil. Portanto, isso também espelha a sociedade, uma sociedade participativa, uma sociedade onde os cidadãos uma sociedade dinâmica, onde existe uma participação cívica ativa, naturalmente espelha-se também para os militares, porque se a esposa, se a namorada, se a companheira, se a irmã, se o irmão, se o vizinho é alguém ativo numa área social, naturalmente as pessoas fazem também depois por arrastamento, é absolutamente normal. Portanto, estamos a falar num campo da esfera pessoal, na prática acaba por ser, o que é preciso é termos uma sociedade democrática, termos uma sociedade participativa, temos uma sociedade que não vive apenas centrada no egoísmo pessoal e no passar o dia à frente do computador, não é? Isso leva a que a sociedade seja mais evoluída, mais humana e mais participativa, e os militares, como membros da sociedade, naturalmente são também levados por arrastamento, como é desejável e como é normal. É também importante um escrutínio das próprias Forças Armadas, um escrutínio da instituição militar, porque, como há pouco falávamos, há uma certa tendência para a constituição de uma casta, e depois, como as Forças Armadas têm naturalmente o culto da disciplina, naturalmente quem tem armas tem que ser disciplinado, não é? Tem o culto da disciplina, o culto do rigor, o culto da hierarquia, uma hierarquia um bocado piramidal. Tem que haver um escrutínio tanto externo da sociedade em relação às Forças Armadas, às Forças de Segurança, tanto da parte da sociedade, da sociedade civil, como da própria instituição. Da própria instituição em termos de impedir derivas ou desvios que confundam a autoridade com o autoritarismo, a tolerância com fraqueza, a firmeza com prepotência. Que há, às vezes,
digamos, o bom senso e o ridículo vai um passo. Portanto, é importante vivermos numa sociedade escrutinada, termos checks and balances, termos instituições, e mesmo dentro das próprias instituições. As instituições militares, as próprias chefias, e isso cabe às chefias, tem que ser intransigente para com a prepotência, intransigente para com o abuso, isso tem que ser intransigente, e perceber que a contenção tem que estar sempre do lado da força. Isto é um princípio básico que sempre quando se está numa função digamos, que cabe à hierarquia militar, a contenção tem que estar sempre do lado da força. Portanto, isto aplica-se na ação das forças policiais, não falo da Guarda Republicana, que é aquela que conheço bem, e aplica-se também nas forças militares, no sentido de não vermos celas tristes como aquelas que temos visto na televisão, algumas delas nem todas correspondem muito à realidade, mas muito daquilo é verdade, Portanto, a contenção tem que estar dentro e os valores e os princípios, aqueles que são o fundamento da democracia, têm que ser sempre o eixo da rota que faz andar este tipo de instituições. Permitam-me apenas mais 5 minutos. No plano institucional, sei que estou a fugir um pouco àquilo que o Carlos Ventura me pediu, mas é um pouco para dar ideia que no plano em prol da sociedade, as Forças Armadas e as Forças de Segurança fazem um bocadinho mais do que muitas vezes nós consideramos, porque apenas as vemos na sua função específica, não é? Quando vemos as Forças Armadas, vemos os carros de combate, ou os tanques, como chamamos, não é? Os F-16 a fazer barulho, etc. Quando vemos a parte policial, portanto, vemos o polícia com cassete na mão e vemos aquele aspecto sempre. Mas hoje, nem democracia, o papel das instituições consegue ser mais relevante que o papel das pessoas. No tempo da ditadura, o papel dos militares individualmente foi determinante para derrubar a ditadura. A instituição militar em si vivia completamente e policial desligada da sociedade. Hoje não é bem assim. Permitam muito rapidamente, houve uma alteração de paradigma também na questão da segurança. Eu não os vou amassar com isso. A segurança deixou de ser um assunto de Estado. Antes a segurança era, antes até há muito pouco tempo, até os anos 80, até a teoria, até que o paradigma mudou de segurança de Estado para segurança humana. Hoje falamos em segurança humana. A centralidade não é a defesa da fronteira, não é a questão do Estado propriamente dito, é as pessoas. Hoje é os direitos humanos. A segurança hoje está centrada na questão dos direitos humanos, na questão das pessoas. Daí que a questão da soberania é importante, mas a questão dos direitos é muito maior. Daí que hoje as ameaças transnacionais, as pandemias, os desastres naturais, as questões ambientais, etc., tudo isto são questões de segurança que nos preocupam muito mais, muitas vezes, do que questões meramente de fronteira. E a instabilidade social, portanto, o conceito de segurança humana mudou completamente o paradigma e hoje, tanto Forças Armadas como Forças de Segurança não se podem acantonar só apenas naquela missão de ordem pública ou de segurança da fronteira. Portanto, o paradigma mudou, como dizia. E temos que perceber que a sociedade hoje cada vez mais, a sua interpretação tem que ser vista como um sistema complexo e adaptativo em que vivemos em interdependências e muito mais do que um sistema de causa e efeito em que víamos as coisas de uma forma muito linear a preto e branco, digamos, não é? Portanto, digo apenas em termos daquilo que as Forças Armadas têm feito em prol da sociedade, permitam-me só para terminar, como referia, portanto, nas suas missões, nas missões, como referia há pouco, a missão das Forças Armadas é a defesa militar da República e tem que continuar a sê-lo. Não obstante, não posso ser só isso, senão não fazem nada, não é? Porque se não há ameaças, portanto, muitas vezes a missão primária não é a missão principal e a missão principal não é a missão primária. E então, agora que voltamos a descobrir um inimigo, não é? Já não tínhamos inimigo há uns anos, portanto, as Forças Armadas andaram um bocadinho à procura de um fio de prumo, não é? À procura de uma linha, agora finalmente encontraram o seu inimigo, é uma chatice, vão ter que repensar toda a estrutura, todo o processo de defesa e segurança, não é? Mas pronto, é a dinâmica da vida, é assim que vivemos e digamos, vamos um pouco a reboque dos acontecimentos. Mas
A Constituição diz que as Forças Armadas devem ser rigorosamente partidárias e não podem ter qualquer intervenção política. É a Constituição que o diz. É o artigo 175, é o ponto 4. Portanto, isso resulta daquilo que estávamos a dizer há pouco, não é? Portanto, e em boa verdade nos Estados democráticos, assim é, não é? Assim é, e ainda bem. Portanto, ao nível, em que é que as Forças Armadas têm sido importantes, passando para a nossa democracia? Quais são as missões que as Forças Armadas fazem neste momento e que nenhum outro órgão o faz ou que são cometidas? A busca e salvamento marítimo, portanto, é a Marinha e a Força Aérea que o faz. Portanto, sempre que há sempre que há alguém que passa aqui num paquete e tem um ataque cardíaco, é um helicóptero da Força Aérea Portuguesa que lá vai buscá-lo, e é até quase a meio do Atlântico. Não é só aqui, não é só aqui nas nossas águas territoriais, é até a meio do Atlântico, é para lá dos Açores. Portanto, é uma responsabilidade das Forças Armadas que é muito relevante e é muito importante. Os socorros anáfragos, quando vamos para a praia, sempre que pisamos a areia, estamos no domínio da Marinha, não é? Por um lado é bom porque não privatizou a praia, não é? Porque se vamos ir a uma boa parte da Europa e se ir para a praia temos que pagar, não é? Como aqui a praia é do domínio público, está entregue à Marinha, portanto, é uma responsabilidade da Marinha. Os socorros a náufragos, portanto, são as Forças Armadas, embora apareçam de sapatilhas, mas são as Forças Armadas que garantem a segurança nas praias. O combate à poluição marítima é também das Forças Armadas, da Marinha. A investigação e apoio à atividade científica do mar, o aumento da plataforma, lá aquele rovo, aquele drone marítimo, Luso, etc. Tudo isso é uma atividade científica, também não é só a Marinha, mas é com o apoio da Marinha. O levantamento topográfico cadastral do país é feito em grande parte com o apoio do Exército. Não é só. Há um Instituto Geográfico Nacional que assegura, mas quem começou a fazer o levantamento topográfico em Portugal foi o Exército e continua a fazê-lo. É o transporte aéreo de órgãos. O terrestre é feito pela Guarda Republicana, o aéreo é feito pela Força Aérea. É o transporte de VIPs, mas isso podem ir na Ryanair, não é? Mas é o transporte de VIPs, é garantido pela Força Aérea. A gestão dos meios aéreos de combate aos incêndios florestais, essa imbróglio enorme que dava para falarmos aqui durante 2 horas a dificuldade de ter sido. O apoio à vigilância e o rescaldo nos incêndios é garantida fundamentalmente pelo Exército. O apoio logístico à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. É a formação escolar. Não tanto para Portugal, não é? Para os portugueses, mas mais muito para os PALOP. Daria para falarmos aqui um pouco mais, o Colégio Militar e o Instituto de Pupilos do Exército. Ainda é um conceito que vem do tempo colonial, não é? Que era quando os militares iam para a África, para Timor, para Macau, como não havia lá escolas, então deixavam os filhos aqui, não é? E havia o Colégio de Odivelas, etc., que foi extinto e teve a fusão com o Colégio Militar. Portanto, mas é uma atividade podemos discutir se faz sentido ou não, não é? Mas isso é outro discurso, mas pronto, ainda existe e fundamentalmente enquadra as elites de alguns países africanos de expressão portuguesa, não é? O apoio médico especializado também é garantido pelas Forças Armadas em algum aspecto, por exemplo, a câmara hipobárica e a câmara hiperbárica, tanto para quem tem problemas de ouvido, está no Hospital das Forças Armadas, portanto é um apoio interessante e importante que é dado à sociedade, à comunidade, não é? E depois há situações de exceção em que os militares participam. E a mais recente é a da pandemia, não é? Portanto, quem fez a gestão da vacinação foi a figura visível, é o almirante, não é? O Gouveia Melo, que foi uma figura pública e ficou uma figura muito acarinhada da população portuguesa, e indiscutível, tem todo o mérito, mas ele recorreu a um Estado-Maior permanente que existe para, no caso de haver nas comunidades portuguesas no estrangeiro a necessidade
de fazer uma extração, uma evacuação, que se chama de nacionais em países, por exemplo, como a Venezuela, não é? Houve a preocupação de poder, como na África Sul, houve também a preocupação de poder haver tumultos e a necessidade, com as alterações de segurança que estes países tiveram, não é? Portanto, há um Estado-Maior permanente e ele recorreu a esse Estado-Maior permanente. Foi esse Estado-Maior que lhe garantiu, com o reforço de mais alguns especialistas em matemática, que lhe permitiu, portanto, fazer um bom desempenho, não é? Mas são condições de exceção, mas mostra que, efetivamente, e isso é um caso que poderemos analisar, se o país tem sabido utilizar bem os recursos que tem em termos das capacidades que os militares têm, não é? Porque os militares, a sua missão principal é fazer a guerra, sem dúvida, deve-o ser, porque é para isso que existem, não é? E depois há todo o discurso do duplo uso, etc., não é? Mas, quer dizer, podemos matar formigas com martelos, não é? Mas não é a melhor maneira, podemos fazer uma moça no chão, não é? Portanto, mas há capacidades que as Forças Armadas têm e que podem e devem ser colocadas à disposição da sociedade civil como um todo, porque somos nós todos, são os portugueses que, digamos, com os seus impostos e com o seu esforço e com os seus cidadãos, não é? Que as enquadram e que as suportam. Muito rapidamente, e para terminar, outra componente militar que tem uma função social, uma função dirigida para a população civil muito relevante, e essa nem damos por ela, porque tem sempre aquele ónus de polícia e tal, não é? Manda para a estrada, multa por causa do excesso de velocidade. É a Guarda Nacional Republicana. A Guarda Republicana tem a particularidade que está em todo o país, e onde nós tivermos está um guarda republicano, não é? Eu já me esqueci, na casa de 500 quartéis, não é? Portanto, não há... E tem missões, tem missões de âmbito social. As missões as missões fundamentalmente são o Peace Enforcement, não é? Como chamam, não é Peace Enforcement, perdão, é Law Enforcement, que portanto, é a parte a safety e a security, como dizem os ingleses, portanto, a parte direcionada para o apoio da segurança humana, que é nomeadamente a parte dos incêndios, a parte do CEP, etc. Não os vou passar com isso, mas são áreas que não são policiais e que agora, à vontade, 1/3, se não mais, da Guarda Republicana está para missões que não são policiais e cada vez mais tem funções que são nitidamente da ação social. Por exemplo, o censo sénior. Saber quantas pessoas idosas vivem sozinhas, vivem espalhadas por este país, é de uma importância enorme. É de uma importância enorme. Pena é que a polícia não a faça em Lisboa, não é? Portanto, e se a fazem, não publicitam, não é? Do barato que o possam fazer, mas não o publicitam. A Guarda Republicana faz isso, faz o mapeamento da população, do número de pessoas que vivem sós e que vivem isolados, e alguns com grande dificuldade física e de saúde, etc. Isso é um papel relevante e muito importante. E a relação de proximidade, o apoio, e não há só nesse domínio, há outros domínios, desde a escola segura, não é a escola de apoio às crianças, a internet segura, há todo um conjunto de missões que as Guardas Republicanas fazem, as tais missões, tarefas, missões especiais, não é bem missões especiais, é está-me a fugir agora o termo, são determinantes para aquilo que é o contributo para uma sociedade mais equilibrada, para uma sociedade mais coesa e, fundamentalmente, para que se desenvolva em Portugal uma coisa que é muito importante, que é o sentido de comunidade e de solidariedade, para que cada não aconteça, como nós infelizmente vemos em algumas partes do país, em que a pessoa morre e que ninguém nota por ela, ninguém dá por ela. Portanto, isso é importante que a sociedade seja... E nós não partilhamos da ideia da senhora Thatcher, que dizia que não havia sociedade, só havia pessoas, não é? Só havia indivíduos. Portanto, a sociedade somos nós e temos uma identidade, e temos uma ideia de partilha, e temos uma ideia de comunhão, e temos algo que foi forjado em séculos de história e que só pode ser, e só conseguimos preservar como sociedade se esses laços existirem e se as instituições funcionarem como tal, forem fatores agregadores e não fatores e não elementos digamos, de
turbulência na sociedade. E, fundamentalmente, era isto, a ideia de termos digamos, dos militares, sejam os das Forças Armadas, sejam os da Guarda Nacional Republicana, poderem ser um fator que ajuda a forjar aquilo que é uma ideia de destino comum que temos como portugueses e que temos essa felicidade que somos um país que tem uma só identidade, uma só língua, embora haja uma línguazinha lá, alguns para trás dos montes, uma só língua, mas e uma história que todos nos orgulhamos. Penalizo-me por 7 minutos a mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por esta explicação claríssima. Em primeiro lugar, destacando que, aliás, ao longo da história de Portugal, e não só, ao longo da história, os militares sempre estiveram no centro do poder e das mudanças de poder. Desde há 4 décadas, finalmente Portugal tem uma sociedade civilista em que os mecanismos de poder estão regulados e funcionam. Curiosamente, falaste que os militares, como outras instituições ou membros de outras instituições, vivem um bocado numa bolha, mas o 25 de Abril aconteceu porque a instituição militar foi obrigada a incluir jovens oficiais e não só, por causa da guerra, que penetraram na instituição militar e quebraram essa bolha. E, portanto, a própria sociedade entrou dentro da instituição militar e obrigou-a a perceber-se de como a sociedade estava, coisa que o próprio regime, porque estava isolado, estava distante da própria sociedade. E foram, de facto, os militares que obrigaram o regime a mudar, porque ele próprio não tinha uma dinâmica interna para se pôr de acordo com as mudanças que tinham ocorrido e que estavam a ocorrer na sociedade. E daí que o 25 de Abril não tenha sido palaciano, um golpe palaciano, tenha tido outra dinâmica completamente diferente. Tu és um militar que estuda na academia, mas entras para a academia depois do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril. E, portanto, és um militar... Falo com pouca propriedade em relação a alguns dos presentes, não é? Que não obstante seja mais velho que todos, em particular das senhoras, mas é verdade. Mas és um militar produto do 25 de Abril. Bastante, sim. Já sim, a tua cultura de militar é pós-25 de Abril, é produto da democracia. É muito influenciada para o bem e para o mal, porque eu apanhei a geração que tinha vindo da África, não é? Portanto, quando entrei, apanhei as duas coisas. Apanhei os saudosistas do Império, apanhei os saudosistas do Império e apanhei aqueles que fizeram o 25 de Abril, não é? Entrei para a academia em 77, não é? Em 77. Portanto, ainda me lembro que o comandante da região militar de Lisboa era o Vasco Lourenço. Era general graduado na altura, não me lembro de o ver, era cadete na academia, Vasco Lourenço. Portanto, foi o período da transição. Portanto, é verdade. Mas o importante foi que a sociedade foi evoluindo, não é? A sociedade como um todo, a democracia aprende-se, não é? Não se decreta, não é? Não é por decreto. A democracia é um ato, é um exercício, é pelo exercício que se aprende a democracia, não é? E tivemos altos e baixos, tivemos momentos bons e momentos piores. As Forças Armadas têm o ser disciplinado, não é? Também tem coisas boas, não é? Porque o poder político disse, acabou a guerra colonial, a partir de agora
os senhores, na altura ainda havia ainda havia as enfermeiras, não é? Eu lembro-me das enfermeiras, não é? Eu lembro-me, quer dizer, militares. Das enfermeiras militares, das paraquedistas, não é? Porque sou paraquedista, portanto, portanto, eu convivi com essa realidade, hoje felizmente, mas esse desenvolvimento, aliás, eu quando concorri à academia, agora perdoem-me que falo na primeira pessoa, concorri em 75. E um dia cheguei à academia para fazer, estava a fazer provas e estava o pessoal todo armado e disse, não, os senhores não faz treinos. Porquê? Porque há um golpe. Era o dia 25 de novembro, não é? Era o dia 25 de novembro, há um golpe. Sim, agora tenho que ir embora, tenho que voltar amanhã. Depois quando voltei, e nessa altura já havia raparigas a concorrer também. Portanto, depois levamos mais uns anos, não é? Vamos mais 20 anos. Até perceber que as mulheres tinham lugar, as senhoras tinham lugar em 75, perdão, quando eu concorri a primeira vez, havia mulheres a concorrer, e raparigas a concorrer. Estávamos a fazer as provas e a concorrer para tudo, para as armas, para tudo. Não era só para a saúde, para tudo. Portanto, quer dizer, houve avanços e recuos. Mas a democracia é isto, foi desenvolvendo, portanto, o poder político disse, os meus amigos agora preparam-se para uma guerra convencional, pronto, e a tropa preparou-se para a guerra convencional, durante a Guerra Fria. Acabou o Muro de Berlim, agora os meus amigos vão se preparar para missões de paz humanitárias, pronto, preparamos para missões de paz humanitárias. Entretanto, veio a guerra global contra o terrorismo e nós por cá não percebemos muito isso e tal, e continuamos nas missões de paz humanitárias. Também não se perdeu nada, diga-se de passagem. E agora, o mundo está a mudar outra vez, não é? Mas pronto, vamos ver. Portanto, os militares, os militares espelham, tem a ver com o contexto social, porque, por exemplo, quando se vai ali ao Instituto, agora o Instituto Universitário Militar, e os militares também têm essa particularidade, metem fotografias na parede, não é? Porque preservam a história. A gente chega ali e começa a ver, eu lembro-me, estava ali a fazer o curso de majores, e ver as fotografias dos cursos. E já estava no período de cores, não é? Estava o meu curso e depois tinha os nomes todos. E comecei a comparar os nomes da minha geração com os nomes das gerações dos anos 50. E, portanto, a base social é completamente diferente. Foi a mudança da base social dos oficiais nos anos 70 que produziu o 25 de Abril. Que não eram os Betancourts, os Noronhas e os que estavam lá antes, não é? Porque os Betancourts, os Noronhas e os Vasconcelos, os filhos estavam a fazer o curso de Engenharia Civil. Porque, perdão-me que volto a falar novamente na primeira pessoa, em 77, o número de militares que saiu da academia era para 1/10 do número de civis. Porque houve o levantamento universitário, a revolta universitária, não é? Uma das muitas, não é? As primeiras foi em 69, só se a memória não me recolha, mas não me atraiçoou, mas ali nos anos 70, estamos a falar de curso de engenharia de 6 anos, portanto, o Marcelo Caetano, na altura, abriu a Academia Militar a civis, porque o técnico, houve ali uma altura que não funcionou, teve fechado, portanto, a memória. Agora, abriu a civis. E quem eram os civis? Eram todos filhos militares, não é? A maioria eram filhos militares. Aliás, um dos presidentes da Câmara foi lá aluno. Um dos anteriores presidentes da Câmara, de Lisboa, foi aluno da Academia Militar. Portanto, nesse ano saíram, digamos, poucos militares e saíram muitos engenheiros civis. Isto é, a base social, e a grande maioria eram filhos militares, porque este cidadão também é filho militar. Portanto, a base social mudou completamente. E ao ter mudado a base social das Forças Armadas, naturalmente foi muito mais permeável a todas as correntes políticas, ele tinha novas ideias, mas peço desculpa. Esse testemunho a partir do que tu próprio viveste é interessante, porque espelha de facto esse período de charneira. Sim. Se há questões, evidentemente, não sei se... podem... Então, deixa-me ler aqui o que... Porque há alguém que está online.
Terei de ser sintético. É certo que ocasionalmente a tropa está em sintonia com a sociedade, mas não é o caso normal. Os exemplos abundam. É uma observação? Sim, é legítima. É legítima. É legítima. Agora, não se pode dizer que em Portugal, não é, no pós-25 de Abril, que as Forças Armadas possam ser apontadas de alguma tendência não democrática, não é? Okay? Daquilo que é a minha vivência pessoal nas Forças Armadas, tanto nas Forças Armadas como na Guarda Nacional Republicana, um aspecto que eu achei delicioso. Tive o prazer de estar no comando da Guarda Republicana durante muitos anos não, durante 5 anos, e achei tão interessante que o Presidente da Junta de Baleizão veio-nos pedir mais Guarda Republicana. De Baleizão, foi onde morreu a Catarina Eufémia, não é? Exatamente. A população... Morta pelo GNR. Mostra pela GNR, não é? O Presidente da Junta de Baleizão, a população de Baleizão queria mais GNR, não é? Mostra que mudou completamente. Mudou, a GNR hoje não é a GNR. Completamente diferente. As Forças Armadas são... Agora, volta àquilo que referi inicialmente, não é? O que é importante é que estas instituições não esclerosem, não é? Não se fechem em si, não criem um espírito de casta, porque quando se cria um espírito de casta há um afastamento da sociedade, e isso é um exercício importante político e das chefias militares. É importante que, nomeadamente, o enquadramento dos quadros, dos oficiais, fundamentalmente. Mas acha que é feito o suficiente? Eu não sou uma pessoa que leia muitos jornais, por exemplo. Portanto, vivo mais de ouvir brevemente os telejornais e tal, às vezes só os programas que gosto, mas não tenho acesso a muita informação, confesso. Mas, como te falou desse problema do afastamento, de facto eu não sei nada sobre os militares e se me perguntassem todas essas missões que deu, deixaram-me surpreendida e acho que era muito positivo se houvesse mais informação para a sociedade de que há essas, porque isso humaniza imenso as Forças Armadas. Eu desconheci completamente. Portanto, pergunto, será que é feito um esforço da parte da hierarquia militar para dar essa face humana às Forças Armadas ou preferem, lá cá, mantê-las afastadas? Vivem nos quartéis, não se sabe. Pronto, se é gente que anda farlada, logo mantém a distância, não é? Faz a diferença. Bem, isso é um militar. Não sabemos nada deles. Eu não sei. Pois, eu concordo com a senhora, em absoluto. Concordo em absoluto. Já não me é horrível no sentido... Sim, horrível em termos de desconhecimento. Sim. Afinal, fazem imensas coisas. Fazem entender esse público. Sim. Enquanto cidadã do país, eu não sei nada. Sim. É verdade. Não basta fazer, é preciso... Não basta fazer. Não basta, é preciso dizer que se faz, é verdade. Mas muitas coisas já se naturalizaram, as pessoas, é como digo, vamos para a praia, não é? É a marinha que gera praia. Pode ser bem, pode ser não, mas é a marinha, são os marinheiros. Portanto, é a autoridade marítima, não é? E funciona muito bem. Lá fora, disse-me o senhor, as praias são privadas. Em Itália, é verdade, é isso nem nos passa pela cabeça, não é? Mas, por exemplo, em Itália, não, conhece bem, a Itália não se quer ir para uma praia, vai para cima das pedras, porque a areia está toda privatizada. É uma coisa impressionante, inacreditável. Em França, na Bélgica, sim. É inacreditável, não é? E nos Estados Unidos? Estados Unidos, sim. Mas todas as outras questões de combate aos incêndios. Sim. As pessoas normalmente não sabem, não é? Porque as pessoas normalmente não sabem. E certamente, porque fiz isto de memória, certamente há outras missões que me passou, certamente. E não sei se isso não acaba por dar
às Forças Armadas, não é que pensamento que eu tenho, mas só ocorreu-me agora, e que também é um bocado atribuído ao funcionário público. Não fazem nada. É um pouco essa ideia. Sim, eu também gostava e tal, passam o meu dia no quartel a fumar um cigarro e tal, não morre nada ao fim do mês, que é bestialmente injusto. Um pouco injusta, em particular porque nós nunca tivemos umas Forças Armadas, e isso é o discurso, num Estado tão, não direi depauperado, que o termo é demasiado forte, mas num Estado tão minimalista como temos, mas isso é outro discurso, não tem a ver... tem a ver com esta mudança social, porque cá está, as Forças Armadas espelham a sociedade. E hoje, cada vez mais, e vivemos todos chocados com esta guerra que temos na Europa, cada vez mais as pessoas entendem que a utilização da força é algo que transcende a civilização, não é? Transcende, isto está para além daquilo que é o aceitável, não é? As pessoas... E depois... digamos, que não é uma crise só nossa, é uma crise global de vocações para as Forças Armadas, não é? Por favor, os senhores é que têm que falar, não eu. Bem, a questão é o seguinte, os meus cabelos brancos, já deve calcular que eu andei por alguns sítios. Uma coisa que é engraçada, Clausewitz diz, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Civis spatium para bellum, é isso mesmo. Portanto, eu discordo, sério, claro, do que a maior parte das pessoas dizem. Há um certo número de cidadãos que acham que o Estado deve se desarmar porque a paz é possível e não há forças armadas, etc, etc, etc. E eles esquecem-se que quando um país se desarma, o outro arma-se e reza para que o outro se desarme mais para poder aproveitar-se do seu desarmamento. Agora temos uma questão breve. Nós estamos agora em paz com a Espanha, mas, por causa do problema da água, um dia vamos ter que dizer à Espanha, os amigos, pá, deixem estar brincadeiras e deixem a água vir para cá. E é muito provável que os espanhóis dizem, não, a água está aqui, é nossa. Portanto, passa por aqui e é nossa. Das duas, uma. Ou a gente diz, pá, vocês portem-se bem, ou se não levam um pouco. Se nós não tivermos possibilidade de lhes dar um pouco, eles fecham a água, pá, e nós ficamos coisa. Portanto, essa, como é que se diz, linguagem pacifista é uma linguagem suicidária. Essa é a minha opinião. Sim. Só para saber. A minha. Eu acho que é bom que a gente não entre em guerra com a Espanha. Nós, embora já desfilamos em Madrid aqui há uns séculos, mas era bom que não entrássemos em guerra com a Espanha, muito sinceramente. Mas eu subscrevo... Ou com outro país qualquer. Ou com outro país qualquer, não é? Mas eu subscrevo que, vamos ver, hoje... As guerras têm evoluído, não é? Têm evoluído e é importante ter capacidades militares, isso é indiscutível. Não é? E, aliás, o problema que temos na Europa, e agora desculpem estar a fugir ao tema, o problema que temos na Europa é não termos capacidades militares idênticas àquelas de quem manda na Europa tem, não é? Portanto, a questão é eficiência e eficácia. Eu tenho um bocado de dúvida se cada um, no momento em que vivemos e o custo que são os equipamentos militares, a tecnologia que exigem, etc., cada vez mais temos que viver em blocos. Felizmente estamos no mesmo bloco de Espanha, não é? Felizmente os espanhóis... Eu ainda sou da geração que, por exemplo, a minha geração, nós só fazíamos fazíamos acordos com os italianos. Fomos para a Bósnia com os italianos, fomos para o Kosovo com os italianos, fomos para todo lado com os italianos. E a gente achava estranho, mas se a gente está-se tão bem com os espanhóis, porquê é que não vamos para missões internacionais com os espanhóis? Porque havia sempre a ideia, por causa do iberismo, por causa da ideia de que eu creio que esse fantasma nas Forças Armadas já está ultrapassado, sinceramente.
Não, olha que sim, olha que sim. É a minha opinião, dou-lhe a minha opinião. A minha geração foi ainda, havia uma ideia no contexto militar de que com Espanha nem bom vento nem bom casamento, não é? É aquela ideia. Agora, há cá duas Espanhas, isso é há a Espanha pronto, há no mínimo duas, há a Espanha centralista, não é? Do Nunes Aberno, não quero, e há a do Unamuno, não é? Que é a Espanha federal, a Espanha que é a Espanha das regiões, não é? E a Espanha, a nós convém-nos ter uma Espanha descentralizada e regional, e não centralista, indivisível e centralista franquista, não é? Que essa Espanha é que é perigosa para nós. Agora, uma Espanha federal, das regiões, é essa Espanha que nos convém e é bom termos boa relação com essa Espanha. Essa Espanha, ou com as Espanhas, não é? Claro. Porque estamos a ser filmados, é sempre... Eu lembro-me de estar no Kosovo com um camarada espanhol, camarada militar naturalmente espanhol, e que era galego, e ele dizia: eu sinto-me mais português do que espanhol. E eu ficava a olhar para ele, disse assim, sinto mais, não é mais português, sinto mais afinidades com Espanha do que com Madrid, foi isso que ele me disse. E compreendo, não é? Compreendo, porque a história está sempre presente, não é? A história está sempre presente. Mas a questão é que neste momento, digamos, o grande problema é quem são as Forças Armadas, que Forças Armadas temos agora. Porque uma das coisas que eu queria fazer, as Forças Armadas agora são filhas do 25 de Abril, que é um problema, porque se forem as Forças Armadas filhas do 25 de Abril, são Forças Armadas politizadas. Não são politizadas. São Forças Armadas. Sim. As Forças Armadas são garante da Constituição e garante da Assembleia da República. Sim. A questão que lhe ponho é se há alguns resquícios. Não. Daquela... Passaram muitos anos. Daqueles palhaços do 25 de Abril. Tem que se perceber o 25 de Abril no seu contexto. Eu também percebo o 25 de Abril, no seu contexto. E tem que se perceber o 25 de Abril no seu contexto e tem que se perceber as Forças Armadas no período do 25 de Abril. A partir de 25 de Novembro, as Forças Armadas regressaram aos quartéis e regressaram pelo seu pé. Não foi preciso mandar, regressaram pelo seu pé. As Forças Armadas são o espelho da sociedade portuguesa. Uma sociedade portuguesa. É por isso que as Forças Armadas são sempre um agente importante nas mudanças políticas neste país. Porque espelham aquilo que é a sociedade portuguesa. Porque é a base sociológica das Forças Armadas. Dando uns séculos para trás, Portugal perdeu a nobreza em 1383-85. Estava todo do lado de Espanha, estava do lado errado, ficaram do lado de lá. E o Nuno Novas mandou apiar a cavalaria. Não é? É por isso que está ali em cima, ali em Belém. Tem o joelho levantado e um joelho em pé, como fazia a nobreza, não é? Mas está em pé, não está a cavalo. Porque isso mostra que a nobreza, a cavalaria, apiou. E mostra que este país foi sempre um país de povo. As Forças Armadas são sempre a imagem do povo português. É por isso que o besteiro do conto, o homem da besta, tinha um estatuto idêntico ao cavaleiro em Portugal. Porque eram as vilas francas, eram as cidades, eram as povas marítimas que levantavam os besteiros do conto, levantavam os homens do povo. E este país foi sempre defendido pelo povo. Portanto, e é o povo que está nas Forças Armadas. Não é a nobreza, não são os Betancourts nem os Vasconcelos. É o povo português. E quando o povo português se irrita, muda o regime. Eu não devia estar a dizer isto aqui em frente à Câmara, mas é assim. Quando o povo português se irrita, muda o regime. Quando passa a febre, permita-me o termo, quando passa a adrenalina, tudo volta ao normal. Tudo volta ao normal. Vivemos numa democracia consolidada, que é o tema que aqui nos trouxe. Como é consolidada? As Forças Armadas são as Forças Armadas de um país democrático consolidado, idênticas às da França, da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos, dos outros países, da Alemanha. Na Alemanha os militares têm mais
mais intervenção política do que aqui, mas tem a ver com a realidade alemã. Portanto, as nossas sofrem dos mesmos problemas que sofrem as Forças Armadas dos outros países, nomeadamente a questão do que falamos do recrutamento. É um problema geral, não é só nosso. Agora, não vale a pena vivermos em fantasias, nem vale a pena tirarmos fantasmas do armário, porque eles não existem. Vivemos num país democrático, temos Forças Armadas democráticas, agora têm que ser escrutinadas pelas instituições democráticas e pelas próprias instituições, no sentido de continuarem a ser. Porque a última coisa que queremos é, digamos, que a sociedade em que vivemos hoje é democrática, também eu era antes de 28 de maio, não é? Mas havia mais alguém... Perguntar, como é que foi vivida a inclusão das mulheres nas Forças Armadas? No fundo, as Forças Armadas sempre foi o último grande reduto da masculinidade. Sim, sim. Como é que isso foi algo profundamente transformador? Foi. É uma mudança muito importante. É uma mudança muito importante. Correu bem. Eu digo isto porque em 93, 92, na Força Aérea, na altura estava nos paraquedistas da Força Aérea, as primeiras mulheres, se a memória não me falha, entraram para a Força Aérea, depois para os paraquedistas também, na mesma altura, entraram em 92, houve uma procura de preparar a instituição para receber as mulheres. Inicialmente havia ainda alguns resquícios de masculinidade seródia, não é? Havia raparigas que tinham na altura o 12º ano e que não as deixaram ir para oficiais porque então entraram todas como praças, não é? Mas depois rapidamente foram para oficiais. Correu bastante bem, muito sinceramente, correu bastante bem. Fazem bem à tropa. E fazem bem em que sentido? Fazem bem em todos os sentidos, porque os homens descem das árvores quando estão na presença de uma mulher. Quando estão na presença de... eu via isso quando estava, por exemplo, no Kosovo. E lembro-me de um espanhol, de um camarada espanhol, os ingleses têm aqui um pelotão de transmissões e tem ali uma mulher. Só mandaram uma mulher. E eu disse, mas é propósito. É que tendo uma mulher eles portam-se como com juizinho, não fazem barbaridades. Portanto, não se portam como trogloditas. A presença feminina condiciona o comportamento, nem é agressivo, é aquela tendência para a mentalidade, para o desastre, a tendência para o desastre que um grupo, o espírito de bando, não é? A presença feminina condiciona, pelo menos nessa altura, não é? Hoje talvez não tanto, porque é absolutamente comum, não é? Eu lembro-me que em 92, quando estava na Jugoslávia, nós achávamos interessante que as camaratas é as casernas, não é? Dos holandeses eram comuns, tinha mulheres e homens, e não sei, nós achávamos muito estranho, porque eu dizia, mulheres e homens estão todos na mesma caserna. Está bom, também normal, e hoje também se me dizerem em Portugal as mulheres e homens, porque eles já tinham essa experiência de muito mais. Correu bastante bem, muito sinceramente, correu bastante bem. Eu digo porque o primeiro grupo que entrou nos paraquedistas, olha, vai amanhã a sepultar uma sargento ajudante Serrano Rosa, que morreu no salto em paraquedas. Era desse grupo. Correu bastante bem. Correu bastante bem e fez bem às Forças Armadas. E ainda há alguns resquícios de alguma... Por exemplo, porque é que os comandos e os fuzileiros não têm mulheres? Não é? Mas compreendem. Os comandos e os fuzileiros, os paraquedistas têm. Porque é que não têm mulheres? A lógica aliás, os paraquedistas, isso posso dizer, mas não digo, os paraquedistas a um nível de exigência física, psicológica e emocional, porque têm que saltar de paraquedas com mochila de dia, de noite, e têm que fazer... havia mulheres melhores que homens. Há mulheres com muito mais capacidade. Primeiro, têm mais capacidade para o sofrimento. Muito mais capacidade, aguentam muito mais o sofrimento que os homens. E depois, algumas, cheguei a ter um curso de combate, como lhe dávamos lá, primeiro classificado, era um 100 e tal, a primeira classificada é uma mulher. Foi a primeira classificada. Melhor do que os homens todos. Portanto, é um mito, e não tínhamos provas adaptadas.
As provas para os homens eram iguais para as mulheres. Não tínhamos provas adaptadas. Portanto, correu bem. E ainda bem, mas pronto, foi... Já tinha havido nas enfermeiras, mas as enfermeiras foram sempre um bocadinho apaparicadas. Foram um bocadinho apaparicadas. Uma profissão feminina. Sim, foi um ato inteligente do Cousa. Foi um ato inteligente do Cousa. Eu não tenho simpatia nenhuma pelo... Foi, porque o Cousa percebeu que no mato, na guerra guerrilhas, não é? Um militar ferido, quando é evacuado de helicóptero, quando tem uma enfermeira, a presença feminina é muito importante. É muito importante. Muito importante. É muito importante. Portanto, foi digamos, aquele cidadão que era tenente-coronel na altura, quando criou os paraquedistas e quando criou as enfermeiras, era alguém que, independentemente das opções de ser um ultra político, o que é uma verdade é que era um homem com muita visão. Isso temos que reconhecer, era um homem de visão. Era um homem de visão. Não sei se havia mais alguma questão. No seguimento do que tens dito, um militar tem, a nível de intervenção partidária, quais são as diferenças relativamente, se as há, relativamente a um civil? A todas, não pode. Não pode. Está vedado, está na Constituição. Está na Constituição, então, está nos estatutos. Portanto, um militar, em termos, se um militar quiser, nomeadamente participar, candidatar-se a um cargo político, tem que pedir uma autorização especial à hierarquia, a hierarquia dispensa-o, candidata-se, concorre, se é eleito, portanto, sai das Forças Armadas e portanto, fica afastado das Forças Armadas. Se não for eleito, pode regressar. Mas, cumulativamente, uma função político-partidária não é compatível no nosso atual quadro legal, no nosso quadro legal não é compatível. E é compreensível. É compreensível. Porque os militares têm que ser não apolíticos, mas partidários. Porque senão, dentro dos quartéis, porque essa cá está, marca a experiência que se teve num determinado período, em particular a partir do... Eu não sou contemporâneo, mas eu cheguei aos paraquedistas a seguir, em que ainda assistia levantamentos de processos que vinham de trás. É um fator de desagregação. As Forças Armadas são um instrumento do país, nacional, que têm que cumprir ordens, qualquer que seja o poder democrático que esteja em vigor, não é? Qualquer que seja o governo, desde que seja democrático, desde que seja eleito pelo povo português, têm que cumprir as ordens, e não pode, desde que sejam ordens legítimas, mas um poder democrático só emana de um poder democrático, emanam ordens legítimas, até porque temos checks and balances para a utilização das Forças Armadas que nunca mais acaba, não é? Para mandar um militar para um sítio qualquer, tem que ser o presidente a mandá-lo. Portanto, há um conjunto digamos, de procedimentos, quando, por exemplo, o governo quer enviar uma força, pode ser de um. Às vezes até é ridículo, diga-se, permitam, até é um bocado, porque depois, em termos de dar resposta a uma emergência, obriga que o presidente esteja sempre disponível, não é? Quando o governo decide mandar uma força para um teatro de operações qualquer, tem que haver uma reunião, tem que reunir o Conselho Superior de Defesa Nacional, sim, o Conselho Superior de Defesa Nacional, e o Conselho Superior de Defesa Nacional, que é presidido pelo Presidente da República, é que autoriza o governo, por sua vez, dá ordem ao SENCFA, que por sua vez apronta a força para mandar posterior. É por isso que nós somos sempre os últimos a chegar a um teatro de operações, não é? Porque o nosso processo de decisão é tão moroso e tão complexo, e ainda tem a Assembleia da República, a Comissão Parlamentar de Defesa, que analisa e se pronuncia, etc. Há todo um conjunto de checks and balances que faz com que, porque em última instância estamos a falar de gente que vai para a morte, não é? Pode ir para a morte.
Estamos a falar de cidadãos que, em última instância, podem vir no body bag, não é? Podem vir. Portanto, digamos, é normal, é bom que assim seja, e é bom que seja escrutinado, e é bom que o emprego das Forças Armadas se faça com um consenso nacional, que vai do Governo à Assembleia da República, ao Presidente da República, pronto. E assim é sempre pacífico, não é? E tem sido sempre pacífico, não é? Tirando aquele bombardeamento do Kosovo, não é? Aquele bombardeamento do Kosovo que foi um bocadinho para o estranho, tirando isso, foi bastante estranho, porque não foi, pronto, porque o Presidente Sampaio, como se recordam, acordou de manhã e disseram que estavam a bombardear o Kosovo, e apontou, mas por ordem de quem, não é? Mas pronto, está nas memórias de Jorge Sampaio, mas não sei se há mais alguma... Faz favor. Ter a ver agora uma ministra da Defesa Nacional, foi bem recebido. Sim. Não foi Não, não. Não é. É aceito com naturalidade. É aceito. Muito mais que a professora Helena Carreiras. É alguém muito qualificado. É uma senhora muito qualificada. Ela trabalhou com aquela senhora do Partido Socialista com o há pouco tempo, Carrilho. Maria Carrilho. Ela era um braço direito da Maria Carrilho, que era uma personalidade muito estimada nas Forças Armadas, e a professora Helena Carreiras é uma senhora muito qualificada, e para além de ter uma inteligência emocional muito alta, creio que das alternativas que se falavam, foi muito bem escolhida. Ser uma senhora, ser um homem, é indiferente. É preciso que seja alguém qualificado. E, efetivamente... Nunca tinha havido em Portugal. Nunca tinha havido. Tinha havido em Espanha. Em Espanha. Era engraçado. Não, mas agora é a Europa... Grávida, sim. Mas agora é a Europa... Mas a Europa toda agora. Há de reparar que toda a Europa é na Alemanha... É praticamente em toda a Europa. É na Áustria também, também uma senhora. Grande parte dos Ministérios da Defesa estão entregues a senhoras. A Europa é de Vênus, não é? Os Estados Unidos é de Marte. Perdoem-me este desabafo um bocado sexista, mas é aquele rótulo que fazem, que dizem que normalmente a Europa é de Vênus porque não recorre à guerra, e os Estados Unidos é de Marte porque é sempre bom tomar óxido e bombas de napalm para cima. Portanto, é um pouco... Mas tem sido... É um pouco a norma europeia. Não creio que... Não tem nenhuma... Anteriormente já estava uma secretária de Estado dos antigos combatentes, era uma senhora. Já tinha sido Ana Santos Pinto, tinha sido também secretária de Estado. Portanto, acho que não. Efetivamente, o nome é uma democracia consolidada, não é? Porque há pessoas que ainda veem o Ministério da Defesa como um reduto dos militares. Mas o Ministério da Defesa é o patamar político. O patamar político é civil, mesmo que seja um militar. Ora, se o militar lá estiver, está num cargo civil. Não é, os cargos militares é mais cá para baixo, é o nível do ENCFA, do SENCFA. E a tendência nos países que têm estruturas militares mais desenvolvidas é até para uma miscigenação. Vê-se, por exemplo, o Pentágono nos Estados Unidos, uma estrutura mista civil-militar, porque cada vez mais hoje os conflitos é aquilo que a designação é o Whole of Government Warfare, isto é, a componente militar muitas vezes nem é mais importante. Hoje em dia a defesa, a segurança, a componente militar é uma das componentes e nem sempre é a mais importante, nem sempre, é a última a ser empregue, mas implica militares, naturalmente, porque a guerra continua a ser o munus dos militares, mas a defesa é muito mais do que a sua dimensão militar, do que a sua componente militar. Para já, tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente, conheci-o ao andar de zapping na televisão, a ver na CNN, mas também só parava aí, mas saí. Obrigado. Desculpe também a ignorância, não percebo nada disto de negócios de tropa, mas tenho alguma opinião, evidentemente. Aprecio muito a sua posição relativamente
digamos, a atividade civil, digamos assim, das Forças Armadas, a prestação de serviços de assistência, de vigilância, de praias, agora na pandemia, obviamente, da mesma maneira que não apreciei a atuação das Forças Armadas no 25 de Abril, é uma situação única, um grupo militar tomar de repente o poder e entregar de mão beijada aos civis, não é? Sim, sim, sim. Eu aí tenho uma opinião sobre essa altura, talvez efeito dos milicianos, mas enfim, não é puxar a brasa à sardinha. Mas a minha pergunta é outra e mais séria. Estão a soar tambores de guerra, estão a soar dentro do nosso país. Não é por acaso, se houve aí, outra vez, uma tentativa de militarização, não digo do regime, mas do sistema. Precisar armar, é preciso mandar isto, mandar aquilo, mandar aquilo. Temos de formar pessoal para ir não sei para onde. Isso assusta-me, porque as Forças Armadas, eu sei perfeitamente, é para defender o país. Sim. Mas e quem defende das Forças Armadas? Se as coisas derem para o tudo. Sim. Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado pela pergunta. É assim, eu acho que nós temos que procurar não dar resposta, isto é, nós temos que evitar procurar dar respostas certas a problemas errados. Aquilo, eu já vou contextualizar. O que me parece, a mim, eu tenho procurado dizer, isto é uma opinião pessoal, é que, e vemos novamente, fundamentalmente nos ciclos militares, não é? Eu sou militar novamente a ideia do serviço militar obrigatório. Não é? Toda a gente quer, vamos mandar a juventude para a tropa, novamente, não é? Só que a sociedade mudou. A guerra mudou. O mundo mudou. Hoje o que enquadra a juventude já não é os quartéis, ainda há os saudosistas, as pessoas, saudosistas, no bom sentido, não quero ser deselegante, não é? Ainda há pessoas que veem o mundo hoje como Portugal dos anos 60. Eu lembro-me de ouvir uma pessoa que estimo muito, que é o professor Adriano Moreira, ali no Instituto, e dizia ele com alguma lógica que a nossa sociedade era feita por três grandes instituições, enquadrada por três grandes instituições que permitam-me que repita o termo, que enquadravam a juventude, em particular a juventude masculina. Digamos, o nascituro nascia, a igreja batizava. Depois, a escola primária formava. E depois, a tropa recebia-o, e ele saía da tropa, casava e constituía a família. Era isto Portugal dos anos 60. Portugal dos anos 60 era isto. Era nascer, ser batizado, 4 anos de ensino, saber as linhas de caminho de ferro de Portugal, Angola, Moçambique e não sei o quê, não é? Todos nós, aqueles que estudaram nesse tempo, lembram-se, não é? E depois ia para a tropa e vinha da tropa, casava, constituía a família. Isto era o Portugal dos anos 60. Era o Portugal da aldeia da roupa branca, não é? O Portugal hoje já não é isto. O que enquadra, e ainda há gente que acha que a tropa é importante porque o pessoal aprende a fazer a cama, toma banho, faz a barba, aprende a comer com faca e garfo, o pessoal aprende a ter disciplina, a amar a pátria. Quer dizer, então e a universidade? O que faz, onde é que as pessoas andam? Os comboios, eu lembro quando era jovem alferes e tenente, e que andava, porque passei uma grande parte da vida em Tancos, não é? Portanto, era um utente da linha do norte, para cima e para baixo e para cima. Os comboios iam cheios de tropa, não é? De militares. Hoje andam cheios de universitários. Hoje, o jovem de Bragança vem estar para Lisboa, de Lisboa vai estar para Vila Real, o de Vila Real vai estar para Braga, o de Braga para Évora, o de Évora para... Portanto, vamos ali à CP e vemos o que é que os comboios trazem. Trazem os estudantes universitários. E mais, e antes os jovens a sua internacionalização iam para a guerra. Saíam do país, saíam ali do Cais de Alcântara e tal, e regressavam passado 2 anos. Hoje vão fazer o Erasmus, não é? Ou vão fazer o doutoramento. E o que lhes abre os horizontes, o que lhes dá a internacionalização é o Erasmus. Portanto, vamos mandar os jovens para a guerra antes da universidade, depois da universidade, vamos interromper-lhes a universidade, não é? Isto nem é um sentido utilitarista. E depois... Basta olhar agora para esta guerra. O Sr. Putin, quando descobriu que havia conscritos no seu exército a combater na Ucrânia,
zangou-se e mandou-os regressar e aparentemente terá punido quem os mandou para lá. Porque a guerra é uma coisa demasiado séria para ser feita por amadores. É isso que eu tenho procurado dizer. A guerra é uma coisa demasiado feia, e quem esteve na guerra sabe, demasiado séria, demasiado complexa para ser feita por amadores, para ser feita com gente que é levada à força e que a guerra é para profissionais. É para profissionais. E cada vez mais a tecnologia, cada vez mais a componente tecnológica da parte militar é determinante. Não se pode entregar uma viatura que custa milhões, não é? Que custa milhões a um indivíduo que tem 12 semanas de instrução. É preciso perceber que os equipamentos, é tudo caríssimo. São cada vez, e hoje é por isso que as unidades militares são cada vez mais pequenas. Hoje já ninguém fala em divisões, em corpos de exército, como na Segunda Guerra Mundial, não é? O 6º Exército Alemão que se rendeu em Stalingrado. Mas não há 6º Exército. Hoje os russos falam em battle groups. Um battle group é um batalhão. Hoje as unidades são pequeninas. Porquê? Porque tem gente muito especializada, tem equipamentos é tudo tecnológico. Portanto, quem fala em serviço militar obrigatório está fora deste mundo, não é? Não percebe este mundo. Digo com toda... não entendem o mundo em que vivemos. E depois é preciso perceber que, dizia a senhora Mogherini, foi alta comissária antes deste cidadão que lá está, que anda assim um bocadinho sem perceber onde é que anda, não é? Mas a senhora Mogherini, que era a alta comissária da União Europeia, dizia que na Europa há 2 tipos de países. Os pequenos e os que ainda não perceberam que são pequenos. Quando todos percebemos que somos pequenos, então vamos aprender que é preferível termos um exército europeu, porque um espaço, e não quer dizer que não tenhamos um exército português, mas os americanos também têm a Guarda Nacional e o Exército Federal. Um espaço que tem 450 milhões de habitantes pode ter à vontade 1 milhão, vejam a brutalidade que é de gente, não é? 1 milhão em armas, que é pouco, ou 500 mil, e dá 0,00. Agora, um país que tem 10 milhões, em que 60% tem mais de 50 anos, não é? Quer ter que exército quer ter? Não é? Não dá para combater para a Espanha, não dá para combater com a Espanha, desculpe lá. O senhor tem todo o direito a ter a sua opinião, mas não dá. Portanto, nós temos que perceber que a união faz a força. E se já abdicamos do escudo, não é? E não vamos abdicar de ter a nossa política externa própria, de ter uma capacidade militar própria para as nossas áreas, para a área de interesse estratégico permanente, para as nossas águas territoriais, etc., para a nossa ação militar junto dos países que nos são afetos, não é? Em termos, mas se queremos enfrentar as grandes ameaças do presente, não pode ser sozinhos. Tem que ser juntamente com espanhóis, com franceses, com italianos, com alemães, com holandeses, com belgas, talvez a falar inglês e talvez até ser pagos pelo orçamento da União Europeia, hein? Somos capazes de ser mais bem pagos, mas são pormenores. Faz favor. Eu tive naturalmente experiência nessa área. Agora, a mim, por alguma razão, a Europa toda pensava que era preferível manter a Alemanha sossegadinha, lá com o mini exército deles, e eles não se pensassem por as divisões, porque quando eles resolvem fazer qualquer coisa, fazem qualquer coisa sempre em grande. E pronto. E há muita gente que não se esqueceu. Agora toda a gente quer que a Alemanha se volte a armar. Não sei até quando. Não sei até quando. Porque aqueles países estão todos à volta. E há uma coisa que eu estou a tentar compreender a Europa, porque eu não sou da Europa, sou de outros sítios. Existem inimizades de estimação. Sim. Os holandeses não gramam dos alemães, os alemães não gramam dos polacos, os polacos. Aliás, a Prússia está na Polónia. Alguma vez um alemão vai esquecer que a pátria deles está na Polónia? Sim. Nunca.
Portanto, nós estamos a viver uma paz podre. Está já focado, que é para não causar perturbações. Franco uniu a Espanha à estalada. Mal as várias autonomias ganharam alguma força, levantaram o cachimbo. É a paz. É o preço da paz, sabe? É o preço da paz. Não, mas levantaram o cachimbo e querem se livrar da pata dominante de quem domina. E só não o fazem porque o exército dominado por Castela é demasiado poderoso. Porque se não fosse, eles já tinham acusado. E temos esses casos em toda a Europa. Os normandos não se consideram franceses. Os tipos de Norte da Itália, ou da Segunda Itália, da Alto. Portanto, a gênese do nacionalismo, a identidade de cada um daqueles povos, continua muito acordada. Sim. Gostava de saber, esta é a minha percepção. Agora, na Ucrânia, que eram todos ucranianos, mas agora há ucranianos de primeira e de segunda. Há ucranianos e há ucranianos russos. Estávamos a pensar que estávamos numa Europa civilizada. Agora, como é que forças de países que teoricamente se deviam unir, deviam trabalhar em unidade, mas que têm alguma dificuldade em entender a raiz, a gênese, digamos, o povo, aquilo que o povo sente. Nós aqui, o pessoal da faculdade, o meu filho está na Alemanha, acha que é tudo fantástico. Olho para ele e tento entender o que é que ele pensa. Eu tenho 30 anos. O que é que ele pensa? Porque ele é de uma geração, a nova geração. Eu já sou um cromagnon, um troglodita, em vias de extinção. Mas eu ainda não consegui entender como é que a Europa vai resolver essas idiosincrasias que a Europa tem em cada país. Eu só respondo uma palavra. Era o que dizia, salvo erro, João Monnet. Por pequenos passos. Não é João Monnet. Foi o Schumann, não é? Por pequenos passos. Por pequenos passos. Só pode. Por pequenos passos. Porque a Europa não é uma coisa fácil de fazer. Mas a alternativa é muito pior. A alternativa é matarmos uns aos outros, não é? Que é o que temos, é o que temos tido. No século passado já nos entrou. Cada vez que tiramos os nacionalismos da caverna, matamos uns aos outros. É assim. A alternativa é meter novamente os nacionalismos da caverna e percebermos que a Europa foi constituída para a paz pelo comércio. A Europa é a paz pelo comércio. Foi entregar o carvão e o aço ali uma gestão comum, que era o que fazia os blindados e os canhões e não sei o quê, etc., e procurar, através do comércio, através de elevar a qualidade de vida das pessoas, assegurar a paz. E é isso que temos tido. Quando a qualidade de vida das pessoas... isso é que se é fácil, não é. Não é. Vamos tentar não entrar muito em diálogo. Não entramos em diálogo, não. Se dá para acrescentar qualquer coisa, tudo bem. Mas eu respeito, é por isso que eu pergunto. O moderador está aqui, não sou eu. Mais alguma questão? Uma pergunta muito, a resposta muito breve, e apelando à sua certeza que tem bastante conhecimento para isso. Consegue antever alguma vez para o futuro uma guerra sem pôr as botas no chão? Eu sim. Caminhamos para isso. Considera isso mais grave ou menos grave? Mais grave. E estou a pensar mais grave. Que matam, Isso, mais grave.
Agradeço a pergunta, não é o tema que nos aqui traz, mas compreendo que é qualquer coisa que a todos nos preocupa. E permitam-me então que partilhe muito rapidamente. Nós estamos a entrar há um termo que eu não consigo traduzir em português, não há tradução portuguesa, ou podemos chamar a revolução tecnológica militar. A primeira, que os americanos chamam-lhe de o offset. O offset é quando eu consigo ter uma superioridade sobre o meu adversário. O first offset, portanto, a primeira tecnologia que garantiu a supremacia americana sobre o seu rival estratégico. O rival estratégico era a União Soviética, não é? Foi a arma nuclear. A arma nuclear que os americanos lançaram em Hiroshima e Nagasaki, que se dirigia fundamentalmente para o Sr. Stalin, que estava a concentrar forças no leste da União Soviética para invadir o Japão. E com a arma nuclear depois foi anulada foi aquela corrida nuclear, depois veio a bomba H, depois até a bomba de neutrões, todos nós, aqueles que se lembrarão que havia a bomba de neutrões, que era a bomba limpa, arrebentava no ar, matava as pessoas, depois era só recolher os carros de combate, aquilo era uma maravilha. Aquilo é assim, depois era só recolher, o pessoal ficava morto, portanto, digamos, e acabava naquela, e depois havia a escalada nuclear, que acabava naquilo que chamava-se o MED, Mutual Assurance Destruction, que é loucura, não é? Portanto, começava-se com as armas nucleares táticas, depois avançava-se para as armas nucleares estratégicas, até uma guerra global, até houve aquele filme que era do The After, como se recordam, que chocou a opinião pública na altura, estamos a falar nos anos 80, o chocou completamente porque dava uma imagem de que uma glaciação, havendo uma guerra nuclear estratégica, entrávamos numa glaciação, portanto uma calote de poeiras e de nuvens, um abaixamento de temperatura e voltávamos às cavernas. Foi essa imagem que ajudou muito, esse filme terá feito bastante para o fim da Guerra Fria. Esse foi o first offset, que nós, no período da Guerra Fria, estávamos equilibrados entre o Pacto de Varsóvia e os Estados Unidos, porque tinham ambos capacidade para se matar um ao outro. Ambos tinham capacidade para se destruírem não sei quantas vezes uns aos outros. E então negociaram o chamado Acordo de SALT, Strategic Arms Limited Reduction, etc. Não é? O Treaty, o tratado, até houve mais do que um. E foram reduzindo o número de armas, a dizer, não vale a pena termos 30 mil armas, não é? A gente com 3 mil destrói o mundo inteiro, vamos lá reduzir isto para metade. Portanto, foi o SALT, que ainda continuam, porque os americanos do SALT têm medo, não é? E depois criaram-se os mísseis intermédios. Já que a gente não vamos aos estratégicos, nos intermédios, resolvemos aqui o problema só aqui na Europa, pomos aqui uns mísseis intermédios e tal, umas bombas atómicas de nível tático e a coisa fica aqui resolvida. E então fizeram o tratado de eliminação dos mísseis intermédios, porque o melhor é a gente não ter Pershing. Lembra-se da crise dos mísseis, dos Pershing e dos SS-20. Os alemães não os queriam, os russos instalaram o SS-20 e então matavam uns aos outros aqui na Europa e os americanos a ver, não é? Portanto, houve ali uma ideia de que não desenvolver sistemas antimíssil, porque o melhor é eu saber se usar arma nuclear, que leve uma arma nuclear, porque se aquele tiver um sistema antimíssil, portanto, há aqui um desequilíbrio e foi acabar e assinaram o acordo, só ver foi em 72 do tratado, ainda foi com o Nixon, do acordo de antimíssil. O mundo mudou, não é? O mundo mudou e, entretanto, os americanos vieram para o second offset. Desenvolveram as munições inteligentes e as armas furtivas. Isto é, os caças, na altura eram F-117, agora é o F-35, são aviões que não são detectados por radar e transportam munições que entram-nos pela janela, não é? Munição inteligente, que tem uma precisão, é chamada guerra limpa. Foi o que vimos na Primeira Guerra do Golfo, e foi o que vimos na Guerra do Kosovo, e foi o que vimos na Segunda Guerra do Golfo. Isto é, havia um desequilíbrio enorme em favor dos Estados Unidos,
porque estavam no chamado Second Offset, que era baseado em sistemas furtivos, sensores, que é satélites para ter uma percepção e fazer o targeting, saber aqui está uma base de mísseis, aqui, e depois é tudo, em 2 dias a gente limpa aquilo tudo, não é? Second Offset, vantagem para os Estados Unidos. Como essa vantagem era decisiva, entretanto acabou a guerra, desenvolveu-se um sistema antimíssil. Os americanos rasgaram o acordo antimíssil e desenvolveram o sistema Aegis. O que é o sistema Aegis? É um sistema de mísseis antimíssil que foram apresentados com a desculpa que era por causa do Irão, como se recordam, e foram instalados com duas bases offshore, como lhe chamam, uma na Polónia, outra na Roménia, uma em Deveslu, na Roménia, outra em Rezikovo, na Polónia, e depois há toda uma rede de navios que estão no Mediterrâneo, no Ártico e no Mar Báltico, que se sai um míssil intercontinental, os mísseis intercontinentais têm que fazer a calote polar. Então, o sistema Aegis detecta o míssil a sair, dispara um antimíssil e destrói o sistema antimíssil. Maravilha. Portanto, aqui, completa supremacia norte-americana. Só que os russos, como durante 20 anos os americanos andaram entretidos com assuntos de polícia, não é? Com os Talibã, com o Estado Islâmico, etc., os russos desenvolveram a mesma capacidade. Desenvolveram a capacidade fundamentalmente, de mísseis inteligentes. Os tais calibre, que a gente ouve agora, são aqueles mísseis de cruzeiro. Os americanos têm os Tomahawk, já é o nome, não é? Os russos têm os calibre, que usaram pela primeira vez, se a memória não me atraiçoa, aqui há uns anos, contra a Síria, a partir do mar Cáspio. Portanto, passando por cima do Irão, do Iraque, e bombardearam a zona de Idlib, na Síria, e o Ocidente disse, aquilo caiu tudo em cima da montanha. Tudo, como se vê, caem todos em cima da montanha, não é? Portanto, caiu tudo em cima da montanha. Portanto, os russos desenvolveram, isto é, o Second Offset, e têm também o Sukhoi 57, que é um avião furtivo, embora não, por questões orçamentais, certamente, não tenha ainda desenvolvido. Fundamentalmente, a superioridade americana em termos do chamado segunda tecnologia, os russos anularam-na. Agora é o third offset. O que é o third offset? A terceira revolução tecnológica. É a inteligência artificial, é as armas autónomas, é as armas hipersónicas e é o blockchain, etc. Toda esta nova tecnologia ajustada à área militar. O que é que os russos desenvolveram que alterou o equilíbrio? É por isso que invadiram a Ucrânia. Porque se não tivessem essas armas, não as invadiam. Não invadiam. E foi por isso que paralisaram os americanos. Desenvolveram mísseis hipersónicos que voam a 20 vezes a velocidade do som, o que quer dizer que os mísseis antimísseis não servem para nada. E voam ao nível do chão, ao nível dos Tomahawk. Portanto, são mísseis hipersónicos que voam a uma velocidade de 20 vezes a velocidade do som e no mesmo patamar que voam os mísseis de cruzeiro. Não há defesa. Mas está testado? Está testado. De tal maneira está testado. Quando começaram a invasão, a primeira coisa que o senhor Putin fez com o senhor Lukashenko, foi até à Bielorrússia e fizeram uma demonstração. Fizeram uma demonstração, 2 mísseis Kinzhal, lançados de MiG-29. Como o Ocidente não acreditou, passado 8 dias, fizeram outra demonstração. Bombardearam com 2 mísseis Kinzhal, junto à fronteira, foge-me agora o nome da terra, mas tenho aqui, que é equidistante de Deveslu e de Rezikov. Perceberam a mensagem? Portanto, é só andar mais 500 km e está são mísseis que a primeira coisa que atacam é o sistema de comando e controlo do sistema Aegis. E esta semana passada tiraram da cartola um outro coelho, que foi o míssil Zarmat 2.
O que é o míssil Zermatt 2? É um novo míssil intercontinental. Porque os mísseis intercontinentais do antecedente, para as quais está dimensionada a defesa antimíssil americana, que eles rasgaram o acordo, então agora desenvolvem esse sistema, fazem todos a calote polar. Portanto, atacam da Rússia ou dos submarinos pela calote polar para atingir. E como é que são estes mísseis? São mísseis intercontinentais de ogivas múltiplas. É um míssil que sai, chega à estratosfera, é como uma cápsula que vai à Lua, não é? Abre a parte de cima e depois saem 10 a 15 bombas atómicas. 10 a 15 bombas atómicas. E essas bombas atómicas depois dirigem-se para cada uma para uma cidade. Isto é o que chama um míssil estratégico, que é um míssil do último recurso. Agora os russos lançaram o Zermatt 2. Enquanto que este ia lá acima, não é? Cá em cima abria e lançava 10, os americanos têm o sistema Aegis, lançam os antimísseis e param-nos no caminho, como fazem os israelitas na faixa de Gaza, cada vez que bombardeiam, tem o Iron Dome, não é? É matematicamente fácil de calcular a trajetória do míssil, porque fazem todos uma trajetória deste género, pela inclinação, lá com base matemática, conseguem interceptá-los. Estes sistemas armados, qual é a diferença? O míssil sai, mas não vai lá acima. Portanto, fica muito mais baixinho e depois abre e lança 10 a 15 mísseis hipersónicos, que voam a 20 vezes a velocidade do som e que já não vai à calote polar. Quer dizer, pode ir à calote do Polo Sul, pode ir para o Equador, isto é, os americanos podem levar com 10 a 15 hipersónicos que têm 750 quilotoneladas atómicas, isto é, 15 vezes, 50 vezes a bomba de Hiroshima. Portanto, isto mudou tudo. E este é o primeiro passo, foi por isso que os russos avançaram. Estão em desenvolvimento, basta ir à internet e pôr Boston Dynamics. Boston Dynamics. Dynamics. Se a memória não me falha, Boston Dynamics, que são a tecnologia americana, como é que estão neste momento os robôs. Eles mostram lá um robô que faz mortais à retaguarda. Se a memória não me falha, é Boston. O senhor tem internet aí, não tem? Sim. Pode-se checar, por favor, Boston Dynamics, que mostra o desenvolvimento da tecnologia da robótica nos Estados Unidos. Nomeadamente, tem uma espécie de uma mula mecânica que transporta o material, o militar já não precisa de levar às costas, vai um robô, o robô corre, parece um cão, parece uma mula. E é autónomo e acompanha, digamos, movimenta, portanto, o próximo passo é armas autónomas. Vamos ter uma guerra fundamentalmente, dentro de uns anos, não há de demorar muito, em fundamentalmente destruição de material, cada vez menos pessoal. É por isso que dizemos que a guerra é cada vez menos um assunto de militares, é mais um assunto de engenheiros, é mais um assunto de psicólogos, não é? Porque hoje esta guerra é fundamentalmente uma guerra dirigida para as percepções. E grande parte do que nós vemos ora, cá está, é mesmo isto. E este é um deles, e há um que faz mortais à retaguarda. Há um que faz, que é absolutamente espantoso, que corre, está a correr num tapete, e que faz saltos, e estes são os mais básicos. Há uns que são humanoides. Este é dos mais básicos. Há um que é um humanoide, que é absolutamente espantoso. Estou feliz com que ela apresenta. Sim, mas isto são completamente autónomos. E este é dos mais pequeninos, é dos mais básicos. Como digo, há um que é, salvo erro, é aquele em cima, esse mesmo. Olha. Desculpa. Nós estamos a caminhar para aqueles filmes. Sim. Estamos. Cada vez que se faz uma busca, ele está mais desenvolvido.
Autónomo. Ok? Posso fazer uma pergunta? Pode sim, com certeza. Este tipo de tecnologia que está a falar, Sim, sim. em que medida é que países da Europa, por exemplo, mais Desenvolvidos em tecnologia. França, Alemanha, Sim. Reino Unido e o Oriente, a China, A China sim. A China está a desenvolver mísseis hipersónicos também. A China tem tecnologias que rivalizam com os americanas, por exemplo, ao nível dos porta-aviões chineses. Sei que o esquema de catapulta que lança os aviões é mais desenvolvido que o americano. A China já tem produção em série de aviões também stealth, não é? Furtivos. E a China muito dentro, é por isso que os americanos apontam como seu principal competidor a China, não a Rússia. Não a Rússia, aliás, porque nós vemos, para quem digamos, mais atento a estas questões militares, quando vemos a parada de 9 de maio na Praça Vermelha, em Moscovo, vemos um tipo de material. Quando vemos a guerra, vemos um material muito mais antigo. Por exemplo, o carro de combate armata, todos aqueles sistemas que os russos mostram na parada são fundamentalmente protótipos, porque o que tem ainda em exercício, mais desenvolvido é o T-80, T-90, são os que lá têm, portanto, mas na Europa não temos tecnologia. No Oriente, a China só. A Índia. A Índia está ainda muito dependente da tecnologia russa, muito dependente da Rússia. O grande aliado da Índia, vê-se que o Ocidente anda a namorar, entre aspas, a Índia, ainda teve lá a senhora não, é vice-presidente. Não, a presidente van der Leyen. A senhora van der Leyen esteve lá ontem, não é Mogherini, a van der Leyen esteve lá ontem, esteve lá o Boris Johnson, lá com aquele chapéu ridículo e tal, lá a fazer aquelas performances muito especiais que ele consegue fazer. Na Índia, porque estão a ver se empurram a Índia para fora da esfera. Mas eu dá-me a ideia que o Ocidente ainda não percebeu que o mundo mudou, não é? Não percebeu como. O problema é que nós ainda não percebemos que o mundo, ou não queremos perceber que o mundo mudou. E mesmo nós em Portugal. Não percebemos em quem é que a Moçambique, Angola, o Brasil votou nas Nações Unidas. Quem está nas Nações Unidas tem essa percepção. E sim. que o Guterres terá já uma percepção. Sim, o Guterres tem, perfeita. Não, nós não temos a percepção, a Europa não tem a percepção. O mundo mudou. Segundo o chanceler alemão, Scholz, sim. Vai ser triplicado mais ou menos o valor dos gastos militares da Alemanha. Isso vai modificar as coisas? Não? Eu não acredito. Eu não acredito porque, assim, a Europa já gasta em defesa 200 mil milhões, mais de 200 mil milhões ano. Tanto como a China. A Europa e a Rússia gasta 60 e tal mil milhões. Vai juntar... Vamos entrar na reta final. Temos aqui algumas mensagens no bate-papo. José Lousa, continuando a mensagem, e se um dia a sociedade discutisse a eliminação dos exércitos? Na minha perspectiva, a manutenção e o apelo à sua necessidade tem algo de estranho num mundo carente de paz. Após tantos anos de barbárie, quando crescerá o homem e fará da busca da paz real e efetiva uma urgência? Interrogação. A Anabela subscreve o que Zé Lousa diz, que também diz, que acrescenta, pense-se no que a eliminação dos exércitos e dos recursos cada vez mais escassos consumidos pela indústria armamentista traria como vantagens ao mundo. Mais homens livres para tarefas essenciais e recursos disponíveis. A última intervenção do nosso conferencista, muito estimável, aliás, prova insubestimavelmente que vivemos em plena loucura gerida pelas mentalidades carregas. Saudades do homem de Neandertal, está mal escrito, mas enfim. Nem sei onde podemos refugiar desta gente. Bom, penso que não é preciso comentários, porque, de facto, possivelmente todos nós vimos um filme
que já tem uns anos largos com o Peter Fonda, não, com o Peter Sellers, Doutor Estranho Amor, Dr. Strangelove. Mas o nosso convidado, o Major-General Agostinho Costa, não veio cá para falar da guerra, antes pelo contrário, veio para falar dos militares num país de democracia consolidada, que não promove a guerra, apesar de saber que ela existe neste mundo, e veio para falar da intervenção cívica e do posicionamento cívico e dos limites da intervenção cívica não tanto. Penso que os militares não têm limitações de intervenção cívica. No plano político, sim, no plano social e no plano da comunidade, não. Por exemplo, tu, independentemente de ser oficial ou oficial superior ou praça ou sargento, pode tomar posições políticas. Enquanto no ativo, não deve. Não deve. Enquanto no ativo. Por exemplo, hoje, como estou fora do ativo, tenho toda a liberdade, não é? Enquanto no ativo, não pode e não deve. E não deve. Porque é uma obrigação constitucional e porque as Forças Armadas são uma instituição nacional e que tem que estar acima das querelas de natureza partidária. Cada um, e não deixa, os direitos civis, não é? Os direitos políticos continuamos a tê-los, que é poder votar, ter as nossas opiniões. Agora, tem condicionantes muito menos fardado, não é? Porque as Forças Armadas devem ser e são uma instituição nacional, e que diz as Forças Armadas, diz nomeadamente a Guarda Republicana, que são militares também, tem que ser, digamos, consensuais, e o todo sobrepõe-se à parte. Isto é, o militar é uma peça, isto é uma ideia de que as Forças Armadas valem por si e não pelo capitão, pelo alferes, pelo general, pelo sargento, pela praça. Portanto, as pessoas, digamos, uma ideia comunitarista. Os militares são um coletivo, são um conjunto e, como tal, devem, até é por isso que se chamam camaradas e é por isso que se chamam irmãos de armas. Porque, tudo aquilo que possa desagregar... Não, que eu já fui a... Deve ser digamos, evitado. E é um imperativo legal e constitucional que não cria nenhum problema nas Forças Armadas. Nenhum. Vivemos muito bem com isso. Muito bem. Portanto, lembro que daqui a um mês, no dia 30 de maio, teremos connosco António de Sousa Duarte, autor da biografia de Salgueiro Maia, para nos falar exatamente deste Capitão de Abril. Quando é que a gravação de hoje está disponível? Portanto, esta semana teremos a gravação desta nossa sessão de hoje disponível. Em que suporte? No site das bibliotecas de Lisboa, das bibliotecas municipais de Lisboa. Sim. Mas, de qualquer maneira, se quiser mandar um e-mail aqui para a Biblioteca de Alcântara, enviar-lhe o link. Muito bem. De qualquer maneira, talvez seja melhor lembrar, e tu me dirás se concordas, que provavelmente quem mais deseja a paz são os militares. São os militares. Não tínhamos dúvidas. E é quem teve a experiência da guerra. Ninguém mais detesta a guerra que os militares. Não. A paz é um valor supremo. É um valor supremo. A vida é um valor supremo. Supremo. E a guerra é uma coisa muito feia. Muito feia. Todas as imagens que atribuem um certo romantismo à guerra
são imagens medievais, porque quem já viu o rosto do medo na cara das pessoas, quem sabe que é muito feia a guerra. Portanto, a paz é um valor supremo. Eu concordo em absoluto com o José Lousa, que o desejável é nunca termos guerra. Mas nós até temos guerras em casa, às vezes, não é? Às vezes até temos conflitos em casa. Digamos, a violência, e é por isso que existe a sociedade, é por isso que existe a democracia, é por isso que nós delegamos a violência no Estado, para não andarmos a bater-nos uns nos outros, não é? Delegamos para que o Estado nos devolva serviços, nos devolva, em contrapartida, aquilo que nos poderia levar à violência. E na relação entre os povos, a situação é a mesma, mas nem sempre o bom senso prevalece e, infelizmente, a guerra tem sido uma constante no percurso humano. Agora, o importante é os valores, os princípios, aquilo em que acreditamos, mas ainda há coisas para que vale a pena morrer. Ainda há coisas para que vale a pena morrer. Vale a pena morrer pela liberdade. Não é? E antes, quer dizer, vale a pena lutar e dar a vida por aquilo que nós acreditamos. Eu fiquei dessa vida para que nós hoje possamos viver em democracia. Portanto, concordo que o ideal era não termos exércitos, mas o ideal era não termos polícias, mas se vivemos numa sociedade sem polícia não nos sentimos seguros. O importante é que haja um desenvolvimento civilizacional e que cada vez as pessoas, e nem sempre se vê isso, e que importa investir talvez mais na cultura do que noutras áreas, mas é por aí que devemos andar, numa perspectiva civilizacional, mas estarmos atentos que às vezes damos passos civilizacionais para trás, retrocedemos, não é? E podemos estar num momento desses. Muito obrigado pela tua presença. Até para o mês. Obrigado, foi um gosto. Realmente um gosto. Um privilégio voltar a reencontrá-los.